Romanos 12, irmãos. Agora sim, agora está funcionando. Tem costume, isso daqui fica meio perdido, né, irmão? Está lendo os ímpares, amada a igreja e os pais, assim vamos até o finalzinho dele. Amém? Romanos 12, a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso culto por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai pelo renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-los. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferimos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sedes fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Refujai nas esperança, seja paciente na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que os perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram. Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de sermos orgulhosos, condescendei com humildade, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando dever de vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis, irmãos, vós mesmo, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu a quem retribui, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás as asas vivas sobre a sua cabeça. Não deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Uma palavra, essa me tocou no coração de hoje, que são os versículos que falam muito no coração da gente, porque tudo o que a gente leu aqui, nós temos que seguir essa trilha, esse caminho, né, irmãos? Nunca pagar o mal com o mal. Geralmente no trânsito, qualquer coisa, a pessoa sempre já pensa na vingança. Nós não podemos ser assim. Temos que ser diferente mesmo, né, irmão? Vamos orar, irmão. Vamos colocar na presença de Deus. Deus amado, Deus querido,
no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estar aqui para prestar esse culto tão somente a Ti. Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória, só pertence a Ti, meu Deus. No nome de Jesus, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, através de hinos cantados, e saber que quando saímos daqui, meu Deus, saímos mais alegre ainda porque aprendemos um pouquinho mais de Ti, meu Deus. A cada dia crescemos um pouquinho, Pai. No nome de Jesus, que a Tua palavra vem nos moldar a cada dia, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse culto prestado a Ti. No nome de Jesus. Amém. Amados, é o hino número 11. Bom, irmãos, a graça e a paz, só reforçando, no próximo sábado teremos o nosso bazar, né? Aí tem as programações aí da igreja, mas já vou dar um destaque aí para o bazar, que será feito aí no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Tá? Então, será aí um momento onde a gente vai... a gente já arrecadou aí algumas roupas, já teremos também alguns produtos de artesanato também que serão oferecidos. Até as irmãs aí já falaram, a gente, o Dia das Mães está chegando, né? Então, aproveitem, mas prestigiem, né? No sentido de, no primeiro momento, não sei se ainda estão arrecadando roupa, se já parou a arrecadação, como que está a situação, mas uma primeira forma de contribuir seria dessa forma. Uma outra forma seria estar aqui no próximo sábado,
prestigiar, participar, adquirir algum produto. E também, né, uma outra forma de contribuir é divulgar. Divulgar na sua rede de contatos, divulgar nas redes sociais, compartilhar com os vizinhos, com os amigos, para que eles possam vir aqui participar. De repente é uma roupa que para mim já não serve, mas para outra pessoa vai ser uma bênção, vai ser algo bastante especial. E teremos aqui também, como a gente falou, alguns produtos aqui, fruto, né, do trabalho de artesanato das nossas irmãs, né, que serão aqui também comercializados nesse dia. Esse valor será aí arrecadado para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Amém? E aí nós temos os trabalhos que estão sendo feitos aí ao longo da semana, a nossa programação semanal. Terça-feira, Ministério de Visitação, será nesta semana da irmã Celina. A igreja tem costumado se reunir aqui sempre às 19h30 em frente à igreja, e daqui saem todo mundo junto em direção à casa da irmã, que começa lá a reunião a partir das 20 horas. Então, nessa terça-feira, às 20 horas, na casa da irmã Celina. Toda quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde, tarde da bênção. O trabalho aqui tem sido um trabalho muito tremendo, muito abençoado. Temos recebido aí um trabalho, tem um primeiro momento, onde é feito ali todo um trabalho de compartilhar, de oração, de louvor. E depois, as irmãs ficam mais um pouco aqui para trabalharem no aspecto aí de trabalhos manuais, trabalhos com artesanatos, com bordados. E tem sido uma bênção, muitos materiais aí têm sido produzidos. Então, você puder participar, esteja sempre com a gente. Toda quinta-feira também temos o nosso encontro de oração. Nós temos feito aí esse encontro de oração de forma online pela página do YouTube da igreja. A gente tem feito essa experiência e tem dado muito certo. A gente tem visto uma participação cada vez mais crescente da igreja, por parte do YouTube. A gente estava fazendo antes pela página do Facebook, até onde o nosso culto é feito atualmente. E quando a gente migrou para a página do YouTube, a gente tem visto um retorno melhor por parte dos irmãos da igreja, que estão cada vez mais abraçando esse momento. E a gente deseja que cada vez mais a igreja abrace esse tempo. É um tempo onde a gente dedica. A gente tem feito um estudo panorâmico aí sobre o livro dos Salmos. Cada encontro é um salmo, A gente tem feito um salmo diferente. E depois a gente tem um tempo ali de intercessão, um tempo de compartilhar, um tempo de testemunhos. Tem vezes que os pedidos de oração são grandes, mas tem vezes também que os testemunhos também são muito grandes. Temos muitos testemunhos, tem sido muito bom. E nossa escola bíblica dominical, todo domingo às 9h da manhã, nós iniciamos hoje um estudo. Nós estamos fazendo um estudo aí, chegando na reta final da Confissão de Fé de Westminster. Hoje a gente fez o estudo sobre o batismo, que é a lição de número 28 da Confissão de Fé de Westminster. Chegou ali o horário, o Wesley começou a bater o sinal, não deu tempo de terminar tudo não. A gente vai terminar o estudo do batismo na semana que vem. Então, se você não pôde vir hoje, venha na semana que vem para entender um pouquinho aí. Às vezes a gente precisa entender alguns aspectos, sobre esse sacramento tão importante e à luz aí dessa doutrina, que é a doutrina da nossa denominação. Então, aí a gente precisa compreender, aprofundar um pouco mais e de que forma isso abençoa, de que forma isso nos edifica, nos provoca, nos desafia, como igreja, como cristãos. Então não perca, no domingo que vem a gente dá continuidade aí ao batismo, depois nós daremos continuidade ao outro sacramento importante, que é a Santa Ceia. Muitas vezes a gente também não faz o discernimento certo, do que vem a ser a Santa Ceia. A gente vem aqui participar, o que é isso aqui, Então a gente precisa entender aí, tem algumas coisas bastante interessantes nesse sentido. Amém? Mais algum aviso? Acredito que a escala começa a valer agora, essa semana, lá no dia. Fechou o mês já, mais de abril, então já começa a rodar a escala. Sim. Aí pelos grupos vai ser divulgada a escala de auxílio de limpeza aqui na igreja. Se você deseja participar desse grupo, dessa escala, dê o seu nome para a irmã Sandra, ou procure a gente, deixe o seu nome com a gente repassa para ela, ainda dá tempo. Precisamos muito nesse momento nos abraçar como irmãos e fazer esse trabalho aí acontecer, até que a gente tenha condição aí de arcar novamente com alguém aqui para poder fazer a limpeza da igreja. Bem? Irmã Lorena?
Amém. Verdade, foi muito bonito, né? Pelas fotos ali, foi tremendo. Né? Que Deus continue abençoando aí a Lorena, o Alan, né? Que também participou, os demais alunos, né? Que participaram aí do curso de enfermagem, né? Da Faculdade de Pitágoras. E seja a primeira de muitas, em nome de Jesus, que nós possamos fazer mais e mais parcerias nesse sentido, para que a comunidade cada vez mais saiba, né? E que a gente possa alcançar mais e mais pessoas nesse sentido, né? Quando a gente fala assim, vamos fazer vamos aferir pressão aqui, por exemplo, na igreja, mas vem, o pessoal participa, o pessoal vem em peso, fazer um exame de glicose, de glicemia, não sei se... Mas acho que tem relação, né, com o curso de enfermagem também, mas não é só isso. Mas existem várias outras palestras, como o que aconteceu essa semana, né, com relação à conscientização, com relação ao câncer da mama, ao câncer do colo do útero, né, que é algo que é imprescindível que as mulheres tenham essa conscientização. E existem várias outras oportunidades que a gente pode aproveitar e divulgar cada vez mais em nome de Jesus. Mais algum reforço, irmãos? Amém. Passo para o irmão presbítero. Os visitantes, tem um visitante hoje aqui, é pastor, né? Deus abençoe você, sua família, David, irmão também, visitante. Deus te abençoe. Deus abençoe. Tá? Irmãos, vamos abrir a palavra em Salmo 32. É um salmo de contrição, né, irmãos? Então, a amada igreja pode estar acompanhando, vou ler apenas 5 versículos. Amém? O último a gente lê junto, né, irmãos? A bem-aventurança a quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adola. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Vamos ler esse junto aqui, irmãos, 5 aqui, toda a igreja. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade. Irmãos, aí da maneira que você achar conveniente, ou mesmo assentado ou ajoelhado, fique à vontade, irmão. Vamos colocar na presença de Deus, porque sabemos que nós pecamos em várias maneiras. Muitas vezes até sem notar o que está fazendo, muitas vezes nós estamos pecando, porque somos seres humanos, estamos passíveis de pecar mesmo. Mas Deus é maravilhoso. Deus, Ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, Ele perdoa. Vamos colocar na presença de Deus nesse momento. Amém, irmãos? Pois em seguida eu peço ao pastor Valdir uns minutinhos, está levando a oração, pastor. Amém?
câncer profundo nos ossos. Nos ajude, Pai querido, realmente a estar sempre buscando em Cristo Jesus o arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro. E que a partir de então, a Deus, tenhamos liberdade para ministrar, para cantar, para orar, enfim, ó Deus, para estarmos em Tua presença, diante do trono, sem que o inimigo vence contra o corpo, as nossas ações, ao nosso culto, ao nosso serviço a Ti. Nos perdoe, Deus, o Senhor, o santo, o poderoso, o maravilhoso nome de Jesus. Hino 148. Amém? Nós estamos no nosso culto missionário e nós fazemos sempre aí, em todos os meses, a arrecadação que é destinada para a missionária Roseli, lá em Moçambique. Então você é nosso convidado. Durante essa primeira música você vem até a frente e deixa aí a sua oferta de carinho, a sua oferta de gratidão a Deus, que será destinado para o ministério que a irmã tem realizado lá em Moçambique. É um trabalho, a gente costumeiramente tem compartilhado aí nas redes, Ela tem as páginas dela e tem sido um trabalho muito legal que ela tem realizado lá. Deus continue cada vez mais abençoando. Lembre-se sempre dela, nas orações,
lembre-se sempre dela aí, né, no nosso dia a dia, para que o Senhor continue capacitando, continue fortalecendo o trabalho dela, continue em nome de Jesus, né, fazendo com que o trabalho dela seja cada vez mais frutífero para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos fazer isso com alegria durante a música, louvando e bendizendo o nosso Deus. Buscar a face do Senhor. Aleluia.
nós estamos na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para declarar que Tu és grande. Nós queremos Te agradecer por Tua obra em nossas vidas. Queremos nos unir ao salmista e declarar que Tu és grande. Grande és Tu, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito, mas independente disso, nós Te agradecemos pelo que o Senhor é em nossa vida, pelas Tuas maravilhas, tantas coisas que o Senhor tem feito, e nós queremos glorificar o Teu nome. Aleluia. Grande é o Senhor, e motivo de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a declarar essa verdade. A cidade do nosso Deus, o santo monte. Essa nossa alegria, Senhor. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Vamos ver teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, queremos o teu nome. Temos o teu nome grande e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Vamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor.
Receba o louvor, a adoração da tua igreja nesta noite. Tu és grande, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Vem, continue a habitar no meio dos louvores da tua igreja. Abençoa, Senhor, a palavra que nós teremos agora com o pastor Renato. Que o Senhor o capacite, o abençoe, faça um tempo precioso para que a tua igreja permaneça sendo edificada cada vez mais, fortalecida nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Deixa eu chamar o pastor Renato. Olha o pastor Renato que bom. Vai dizer até. Graça e paz, queridos irmãos. Uma bênção ter você aqui com a gente. O pastor Renato, ele está aí, né, desenvolvendo o projeto. A gente vai falar com um pouco mais de detalhes aí, né, durante a administração dele. Ele nos trará a palavra e mostrará um pouquinho aí dos desafios que ele tem, né, do trabalho que ele, em nome de Jesus, está aí desenvolvendo na Itália, né? Então ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho. Agradeço mais uma vez, agradeço a família que veio aí junto, que Deus abençoe, né, em nome de Jesus, e que Deus o abençoe, que Deus o capacite. Amém? Em nome de Jesus. Pode sim. Boa noite a todos. Graça e paz. Bom, eu gostaria, antes de iniciar a ministração, vou falar propriamente da obra missionária, de mostrar um vídeo bem curto, uns 3, 4 minutos no máximo, se você puder assistir com atenção. Tenho certeza que vai ficar bem mais fácil para você entender o que é a Itália. Amém? Tem algum descendente italiano aqui? Sempre tem, né? Que bom. Então que Deus possa falar com você um pouquinho. Chamados por Deus para levar as boas novas do Evangelho à Itália. Triato missionária. Nós fomos chamados por Deus para levar as boas novas do Evangelho à Itália. Nosso projeto se chama Projeto Gioia, que significa Projeto Alegria. Por que alegria? Porque a Europa é triste. Quando falamos em Itália, o que te vem à mente? A Itália é conhecida por suas atrações turísticas como o Coliseu, a Torre de Pisa e sua culinária. Claro, muito apreciada por nós brasileiros, não é verdade? Quem não gosta de um bom macarrão? Você sabia que existe uma Itália bem diferente do que a gente imagina ou conhece? Sim, por exemplo, você sabia que o número de suicídio aumenta a cada ano? Por exemplo, no norte da Itália é onde tem o maior índice de suicídio nos últimos dias. Dos 60 milhões de habitantes, aproximadamente 74% deles se declaram católicos. Porém, a sua grande maioria vai à igreja 3 vezes na vida: no batismo, no casamento ou no funeral. A Itália é um país com mais de 5 milhões de imigrantes. Existe cerca de 106 mil brasileiros hoje vivendo na Itália, segundo o último censo. Você sabia que na Itália apenas 0,63% da sua população são evangélicos, ou seja, menos de 1%. Estamos falando de uma média de 600 mil evangélicos apenas em todo o país. Por outro lado, são 100 mil bruxos que trabalham em tempo integral no país, número muito maior de todos os missionários que ali vivem. A maioria das igrejas evangélicas tem em torno de 25 membros. Para vocês terem uma ideia, existe um pastor para cada 380 mil habitantes. Dos 8.105 municípios, somente 5% tem um grupo de estudo ou uma pequena igreja. A Itália é um dos lugares mais difíceis da pregação do Evangelho, considerado por muitos como cemitério de missionários.
pelo simples fato da maioria deles desistirem em menos de 3 anos. Porém, nós estamos dispostos a enfrentar o desafio. Temos Deus, Ele tem colocado muitos parceiros para nos apoiar. Queremos convidar você a ser um parceiro em missões no projeto Joy. Se você quiser mais informações, entre em contato conosco. Deus abençoe sua vida. Amém? Você notou que a Itália, eu disse, é um dos campos mais difíceis da pregação do Evangelho, porque a Itália é um país onde se tem tudo, e pregar para quem tem tudo é difícil, né? Você pregar num país pobre, a facilidade, ou vamos dizer assim, você tem um pouco mais de abertura quando você tem algo a oferecer. Aí você vai oferecer o que para o europeu que tem tudo? Ele diz, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom salário, mas ele não tem o principal, né? Que é o nosso Jesus. Então nós nos colocamos à disposição de estar indo para a Itália. Nosso projeto inicial era estar indo para a Inglaterra. Nós temos uma filha que mora lá, e a PMT, que é a nossa agência missionária, a agência presbiteriana, em uma reunião, entendeu que a nossa ida à Itália seria mais interessante. Nós oramos também e Deus colocou em nosso coração para estarmos lá. E se Deus quiser, em julho, aí, no mais tardar, nós estaremos indo. Né? Nós estamos agora nesse final, nesse início de maio e junho, levantando recursos, parceiros, igrejas e irmãos, e toda ajuda é bem-vinda. Se Deus de alguma forma falou com você, colocar no seu coração, e se você não puder de alguma maneira, você pode orar no mínimo, né? A sua oração também é muito importante, tá bom? Tá bom? Ah, que susto, eu sei que vocês não estavam me ouvindo, né, irmão? Bom, quero trazer uma palavra aqui, e nós vamos falando um pouquinho mais de missões aí, de acordo com a mensagem, né? Queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 4. Quero agradecer ao pastor Ney pelo convite, obrigado. É a segunda vez, né? Era para ter vindo uma anterior, a gente não conseguiu, mas agora deu certo. Lucas capítulo de número 4, verso 14 ao 21. Lucas 4, do 14 ao 21. Lucas capítulo 4, verso 14 até o verso 21, quem encontrou? Diga amém? Amém. Diz assim, então voltou Jesus para a Galileia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga, estavam fitos nele. Então, verso 21, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Vamos orar? Querido Deus, essa é a tua palavra. Te peço, Jesus, que nesse momento o Senhor fale conosco. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. Por isso eu te peço agora, trabalhe, Deus, no nosso interior. Que essa palavra venha para a nossa edificação. Que nós possamos realmente estar abertos àquilo que o Senhor quer agir e manifestar em nosso meio. Nós te damos toda a liberdade, Deus, para que o Senhor fale e responda os nossos anseios, os nossos medos, as dificuldades, lutas e provas que cada um aqui está vivendo e enfrentando. Desde já nós louvamos o Teu nome, porque, como diz a Tua palavra, somos
mais que vencedores em Cristo Jesus. Fica conosco agora, nós te damos total liberdade para isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar um pouquinho da missão de Jesus e a nossa missão. Cada um de nós temos uma missão, assim como Jesus tinha a dele também. E nesse texto fica bem claro qual é a missão de Jesus, qual é a missão que o Pai trouxe ou deu a ele. Esse texto que eu li em Lucas é o mesmo, ele lê o texto de Isaías 61. Daqui a pouco nós vamos estar lendo Isaías também. E quando acontece isso é no momento em que o ministério de Jesus crescia, onde o ministério de Jesus era muito elogiado, porque ali Jesus já era conhecido, ele fazia milagres, maravilhas, sinais, cegos enxergavam, coxo andava, né? Muitas coisas maravilhosas estavam acontecendo. Onde Jesus ia, algo acontecia. Então é certeza que essa noite vai acontecer algo aqui também na nossa vida, porque Jesus está aqui, amém ou não amém? Então, se Jesus era elogiado, dá-se a entender ou pensar que todos que estão ali sabem quem é Jesus, o conhecem, sabem a fundo quem ele é e qual é o propósito, qual é o motivo dele estar ali. E é interessante que Jesus agora ele está numa sinagoga. Sinagoga é lugar de ajuntamento, lugar de estudar, lugar onde ele vai ter a oportunidade de ler algo e vai chamar a atenção daquele povo. Ele abre o livro, ele desenrola na verdade, né, porque era um rolo, do profeta Isaías, e ele vai ensinar. E aí acontece que ele lê o texto que nós acabamos de ler aqui, de meditar. E ele faz uma declaração. No verso 20 ele diz assim: fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Verso 21. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Ele faz uma declaração importante. Hoje se cumpriu o que eu acabei de ler. Ele está dizendo nada mais, nada menos que isso aí que Isaías escreveu é a respeito de mim, é a respeito da minha pessoa, é a respeito do meu chamado, sou eu. Ele estava falando de mim e eu estou aqui publicamente diante de vocês, nessa sinagoga hoje, dizendo: eu sou este. Você pode dizer glória a Deus por isso? É maravilhoso, não? É uma ousadia que Jesus tem em fazer isso. Ele faz uma chocante declaração a quem estava ali. Hoje se cumpriu essa palavra da Escritura. Ele está dizendo, ele estava na verdade assumindo a sua identidade messiânica, né? E dessa forma, claro, cumprindo a profecia. O verso 22 do capítulo 4 de Lucas diz assim: e todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: este não é o filho de José? Verso 23. Disse-lhe Jesus: sem dúvida me direis este provérbio. Ele está querendo dizer assim: eu tinha certeza que vocês iam usar esse provérbio para mim, né? Médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos tereis feito em Cafarnaum. Faze-o também aqui na tua terra. Ou seja, eles estavam querendo milagres, eles queriam ver os sinais. E verso 24, e prosseguiu: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Agora, imagine você estar num culto, olha aqui para mim, imagine você estar num culto onde Jesus está pregando. Deve ter sido fantástico, não? Um dia nós vamos ouvir Ele próprio falando com todos nós, sim ou não? Vai ser maravilhoso? Agora imagine uma reunião, onde Jesus está pregando, todo mundo olhando, os seus olhos fitos, ninguém conversa, ninguém quer saber de beber água, ninguém quer saber de banheiro. Eu quero ouvir as palavras de vida eterna que Ele está liberando. A palavra dele é graça, ela entra na minha vida, parece que vai transformando imediatamente. Ele é o próprio Deus, mas quem está ali ainda não tem esse entendimento. Quem está ali, eles querem somente sinais, as maravilhas, o prodígio, a mão na cabeça, a cura, o milagre, a porta de emprego que eu preciso para essa semana. Muitas vezes nós estamos assim, viemos a um culto,
queremos algo, esquecemos que quem está ali, na verdade, é o Senhor para receber a honra, a glória e o louvor. Então ali, naquele lugar, tem dois grupos distintos, ao meu modo de ver, ouvindo Jesus. Um creu que ele era aquele a qual Isaías prometeu. Um creu rápido. Porém, outro trouxe a pergunta que está escrito: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Ou seja, ele cresceu aqui. A gente viu esse menino jogando bola aqui com a camisa do Corinthians. Ah, não, do Corinthians não. Ele viu, ele... Aí era bom demais para ser verdade. Ele cresceu aqui, ele andou de patinete, ele fazia isso, ele pegava manga ali, nós vimos, ele é filho de José, ele é o filho da Maria. Logo, não pode ser essa pessoa, não pode ser ele. Ou seja, as pessoas não sabem realmente quem Jesus é. Eu posso dizer para você que as pessoas não sabem realmente quem nós somos. E nós muitas vezes não sabemos, nem nós mesmos sabemos quem somos, muitas vezes. Nem nós. Então, nesse culto onde Jesus está pregando, acontece uma divergência de ideias. A divergência é: quem é Jesus? Pergunto, olha, se hoje fizeram uma pesquisa e fizeram essa pergunta nas igrejas, de modo geral estou dizendo, quem é Jesus? Vai ter muita gente com dificuldade de explicar quem é Jesus. Vai ter muita gente com dificuldade de dizer, olha, Jesus é... Nós vamos ver quem ele é aqui. Então, vamos entender quem é Jesus. Abre a tua Bíblia lá em Isaías 61, por favor. Vamos ler o texto original. Isaías 61. Quem é Jesus? Verso 1 diz, vocês encontraram, hein? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos presos. A pregoar, verso 2, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de branco, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Que é o texto original. Veja que ele começa, para nós entendermos quem é Jesus, nós lendo aqui o verso 1, ele diz quem ele é. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então ele começa lendo o texto, e ele está dizendo, eu sou aquela pessoa a qual o Espírito de Deus está sobre mim. E eu fui ungido por esse Espírito. Jesus deixa claro que não foi qualquer Espírito que está sobre ele. É o Espírito do Deus vivo. É o Espírito do Deus Todo-Poderoso. É o Espírito daquele que pode fazer, como diz as Escrituras, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas o Espírito de Deus, do Deus Todo-Poderoso, está sobre ele. E nós sabemos que a unção no Velho Testamento era para 3 grupos de pessoas. Era para o rei, os reis, os sacerdotes e o profeta. Você pode repetir comigo? Rei. Está fraco, hein? Rei. Sacerdote. E profeta. Bom. Ou seja, Jesus ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Por isso, então, ele foi ungido pelo Senhor. Mas a questão é, para que ele foi ungido?
Para que Deus derramou essa unção, esse óleo sobre a vida dele? Para que o Espírito do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, veio sobre o Senhor Jesus? E você já pense também, para que a unção tem vindo sobre a tua vida? Para que o Espírito Santo habita em você? Para que o Espírito Santo quer agir e trabalhar no meio da igreja presbiteriana Ebenezer, na cidade de Londrina? Qual é o propósito? Qual é o motivo? Qual é a necessidade de vocês estarem aqui essa noite? Há um propósito, há um desejo no coração de Deus, há um sonho no coração de Deus em relação a mim e a você, como havia a respeito do Senhor Jesus Cristo. E aí, ele está falando que ele foi ungido para pregar as boas novas aos pobres e aos quebrantados. Foi para isso que ele foi ungido, para pregar as boas novas aos pobres e quebrantados. Talvez alguém possa dizer, então, eu não vou pregar para rico, você está indo para a Itália, você está indo para o lugar errado, você tem que ir lá para a África, onde a irmãzinha está, que nós oramos aqui, que Deus abençoe a vida dela. Olha, querido, a questão não é lugar rico ou pobre, a questão é aonde Deus nos quer. Não importa se é grande, se é pequeno, se é rico ou se é pobre. Certa vez eu estava conversando numa mesa com possíveis mantenedores nossos a respeito do chamado, e de repente um deles, um empresário mais rico, olhou e disse assim, eu lembro bem porque eu estava comendo, e quando é uma satisfação comer, não é? É maravilhoso. E aí ele disse assim para mim, mas por que Deus não te manda para a África? Eu disse para ele, por que Deus não manda você? Vai lá. Deus me mandou para a Itália, e eu vou para a Itália. A questão não é lugar. A questão é, eu tenho que estar onde Deus quer que eu esteja. Eu tenho que ir aonde Deus está me mandando ir. Às vezes nós temos muitos lugares melhores para estar, mas Deus nos quer em determinado lugar, e ali a glória dele, a unção dele, vai acontecer naquele lugar através da nossa vida. E Jesus está dizendo, eu fui ungido para pregar aos quebrantados. Essa palavra quebrantada tem um sentido, um sinônimo de gente quebrada. Você já ficou quebrado alguma vez na sua vida? Eu várias. Deus me quebrou muitas vezes. Eu sou pastor há 23 anos, missionário há 11 anos. Já fiz missões em Portugal, por 2 anos e alguma coisa. Já fiz missões na Inglaterra. E já fiz missões por 7 anos na Itália. Estou retornando para lá. Conheço bem a língua, a cultura, conheço bem aquele povo difícil, mas povo que Deus ama. E Deus me colocou amor por aquele povo. Sabe, mas para nós aceitarmos esses desafios, antes de eu ser missionário, nós sermos missionários, porque minha esposa também é, nós éramos pastores de uma igreja em Presidente Prudente. Pastor lá do fundo conhece bem essa cidade, ele foi pastor lá na Quadra. E lá em Presidente Prudente pastorei por 7 anos. E quando Deus trouxe esse desejo, esse chamado missionário, foi algo difícil, porque nós nos acostumamos com a igreja, nós gostamos disso daqui. Largar a igreja é algo muito difícil para o pastor. Eu posso dizer, eu vou falar por mim, é viciante. É viciante você estar aqui no domingo e louvar e pregar e dar os anúncios. Meu irmão, como você está? Já melhorou? E domingo que vem, quarta e terça, como anunciou aqui, sábado vai ter o bazar. E aí você vai se envolvendo, você gosta, você sente falta do altar, você sente falta do púlpito. Porque quando você vai fazer missões, não tem mais púlpito, não tem igreja, não tem público. A Igreja Presbiteriana do Brasil não fala, você vai lá para a Itália que nós vamos reunir um grupo lá para te ouvir. Não é assim que funciona. Você vai lá, filho, você ora. Você coloca o tico e o teco, que é o joelho, no chão, e você clama para Deus mandar uma alma.
Porque uma alma vale mais que o mundo todo. E aí Deus nos quebra, porque a gente tem que abrir mão de família, de amigos. A gente tem que abrir mão da casa. Quantas vezes nós desfizemos da casa? Eu perdi as contas. Tem gente que se apega a qualquer coisa. Você é apegado às coisas? Carro. Então, Jesus está falando, eu fui ungido pelo Espírito Todo-Poderoso, o Espírito de Deus, para falar a pessoas quebrantadas ou quebradas, ou seja, existe uma finalidade nessa unção. Eu não fui ungido para qualquer coisa. Ele foi ungido para algo, queridos, nós fomos ungidos para algo. Você não foi ungido para ficar sentado nessa cadeira todo o culto fazendo a mesma coisa. E se em algum momento você pensar em reclamar ou murmurar, dizendo, olha, poderia ter mais gente aqui, ou poderíamos crescer essa igreja, então é hora de você sair e pregar. É hora de você ouvir o chamado de Deus na sua vida também. Não ficar esperando o outro fazer. Não esperar o missionário fazer, o pastor fazer, mas você fazer. Todos nós somos ungidos para isso. Eu vou mostrar aqui essa noite. Nós fomos ungidos para algo. Ou seja, qual é a finalidade? Pregar as boas novas do Evangelho de Deus. Se nós fomos ungidos, então eu vou proclamar alguma coisa. Ele não me ungiu só para entender que Ele ama os quebrantados e os pobres. Que Ele é bom. Ele não me ungiu só para cantar, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Não. Ele me ungiu para trazer cura, para proclamar cura, não só para falar que Ele cura, mas orar e crer que Ele cura realmente. Não só para falar que Ele muda a vida de uma pessoa, mas orar e ver Ele mudando aquela pessoa dia após dia. Quem aqui já foi mudado por Jesus? Quem aqui já recebeu o toque desse Jesus que eu estou falando essa noite? 3 pessoas pelo menos já receberam. Sabe, é tipo assim, alguém está passando fome lá no seu bairro. Alguém está passando necessidade, o marido perdeu o emprego, a esposa, não sei. Aí você fica sabendo, aí você fala assim, você é crente, você fala assim, vamos orar, mulher, vamos orar que o nosso vizinho ali está passando necessidade. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando assim, orar para quê? Você tem comida? Reparte com ele o pouco que você tem. Leva a comida lá, porque orar, beleza, mas você tem que pôr a mão na massa, você tem que fazer alguma coisa. Alguém foi internado, legal, vamos orar, vamos orar. Ora pelos doentes, pelos enfermos, mas vai lá visitar ele, vai visitar a família dele que ficou, vai ver como ficou. Ou seja, essa unção, esse ser ungido, esse chamado, não dá para ficar parado. Não dá para ficar só como, que legal, ele é missionário, que legal, ele é pastor, ele foi ordenado, legal, hein? Mas e aí? Vai fazer o que com aquilo que Deus tem te dado? Vai fazer o que com o que Deus tem te colocado no seu coração? Pense nisso, sabe? Muitas vezes é isso, é tipo assim. Então Ele ungiu, não só para proclamar, mas para curar. Não só para dizer, quem sabe Ele faz, não, Ele vai fazer. Ele age. Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, como diz o texto. E Ele está falando aqui de gente que está presa. Cativa é gente presa. Presa fisicamente, presa emocionalmente. Talvez há pessoas aqui assim hoje. Presas fisicamente e emocionalmente. Depressão, ansiedade, pânico, transtornos, existem tantos agora, né? O mundo está cada vez pior, cada vez mais difícil. Presos pela droga, pelo álcool. Talvez você conheça alguém que está assim. Fui fazer o curso da PMT de missões, porque eu era missionário há 11 anos, mas eu não tinha feito o curso, e eles falam assim, não quero saber, você pode ter 1000 anos de pastor, você tem que fazer o curso. Eu fui lá, e a igreja lá em São Paulo, a hora que eu cheguei na rua, eu do interior, da roça,
Eu tive um choque, porque era para passar na rua, chegar na igreja, era a mini Cracolândia estava lá. A Igreja Unida, a Igreja Presbiteriana Unida, quem conhece. E para chegar na igreja, meu Pai amado, a gente vira pentecostal, ora de uma maneira, Jesus, não deixa ele me ver agora, eu quero só entrar naquela igreja, Pai. Né? Sabe, é assim que está o mundo. E quem está lá na Cracolândia não é só gente pobre, não, querido, é médico, é advogado, é engenheiro. É muita gente que tinha muito dinheiro, muita gente famosa, conhecida, né? Pessoas que estão em prisões na alma. Ou seja, tudo que você pode imaginar que é uma prisão, uma cadeia. Ele diz que ele veio. Ele fala também que ele vai pôr liberdade àqueles que estão presos. Ou seja, Jesus está dizendo, escuta, eu vim para proclamar libertação. Não só isso, proclamar. Eu vim para colocar vocês em liberdade. Se existe alguém que estava preso quando encontra esse Cristo, esse Jesus poderoso, ele não fica mais preso, agora ele é livre de todo o pecado, de toda a doença, de tudo aquilo que prende ele ou ela. Ele veio para proclamar libertação e veio para pôr em liberdade os prisioneiros. Então ele está dizendo, eu sou ungido para declarar que Deus quer fazer na vida dos presos. Essa unção está sobre Jesus. Ele não veio só para falar, olha, vocês que estão presos, eu sei quanto é difícil. Ele está dizendo, não, eu vou libertar vocês das prisões que vocês estão. Seja a depressão, seja a ansiedade, seja os medos, seja a pornografia, seja o que for. Ele veio, Isaías 61, verso 2 diz assim, ó, apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Repita comigo. O ano aceitável do Senhor. É o ano do jubileu, para quem conhece. É o ano, e o ano do jubileu, o que é? É o ano em que as dívidas são perdoadas. Quem gostaria de ter dívida perdoada? É bom, né? O rapaz chega em você e fala, sabe aquele financiamento de 49 mil vezes que você fez? Não precisa mais pagar. Está pago. Bom, né? Ele está dizendo que, melhor, o ano do jubileu são dívidas, é o ano que as dívidas são quitadas, saudadas, perdoadas. Se refere a um tempo onde o favor divino vai acontecer na vida do seu povo. O jubileu é mencionado em Levíticos 25, por exemplo, a cada 7 anos, no 7º ano a terra não poderia ser trabalhada. Tinha que estar em descanso, é o ano sabático. Mas 7 vezes 7, 49, ou 50 anos, então era o ano do jubileu. O que acontecia ali? Toda a dívida era perdoada. Quem era escravo não era mais, agora é solto. Quem vendeu a terra ou perdeu lá atrás, 50 anos atrás, agora a terra vai voltar nas suas mãos. Isso é bom ou ruim? Isso é maravilhoso, não é? Sim ou não? Então, ou seja, o jubileu era uma forma de garantir que a terra permanecesse equilibrada e que as pessoas, então, todas as pessoas tivessem a oportunidade de possuir aquela terra. Não iria existir enriquecimento ilícito, algo que acontece hoje em dia. Hoje é a lei do mais forte, quem tem mais. Ali não. O ano do jubileu é todos são iguais, todos podem crescer, todos podem prosperar. Aqueles que estão endividados eu vou perdoar. Aqueles que são escravos serão soltos, não serão mais. Então, ou seja, você quer uma prisão pior do que a financeira? Quer ver casamento acabar? Dívida, falta de dinheiro. Muitos casamentos acabam por esse mal. E é fácil entrar em dívida, não é? Eu tenho uma tia lá em Presidente Prudente, e ela, quando eu estou lá na casa dela, eu acho muito engraçado. Que o celular dela toca, sem brincadeira, a cada 10, 15 minutos. Eu falo, meu, a senhora tem mais contato que eu, passa meu contato para esse pessoal aí, fala de missões para eles, né? E ela fala assim, não, é o pessoal querendo me emprestar dinheiro. O dia inteiro. A senhora quer dinheiro emprestado? Olha, nos juros tal. Olha, é fácil, né? Ou seja, a gente vive
num sistema que grita, dizendo, eu estou aqui para te ajudar. Entra aqui nessa loja, está vendo essa televisão? Leva, não passa vontade não. Né? Quando chega a Copa do Mundo, todo mundo vai lá pegar uma TV, né? Todo mundo não, né? Mas muita gente. Às vezes sem ter, sem poder. E o problema é que compra a TV, depois tem que comprar o rack, depois tem que comprar aquele negócio que sai o som legal da TV, aí depois tem que comprar um vasinho para ficar bonito e vai comprando. Não para de comprar. É como aquela mulher que gosta de sapato. 49 mil pares de sapato ela tem em casa, mas ela vai no shopping dizendo, mas me falta uma ainda. É inacreditável. Eu falo isso por experiência própria. Tenho uma esposa, 2 filhas e agora uma netinha. Deus tem misericórdia. Né? Parece uma centopeia, né? Mas não é errado querer ter sapatos. Mas às vezes nós entramos em algumas enrascadas porque nós fizemos isso. Nós estamos dando passo muitas vezes que é maior do que a perna. Ou seja, nós fomos ungidos para fazer alguma coisa. Fomos ungidos para colocar a mão no arado e não olhar para trás. Talvez alguém aqui está pensando nesse momento, não. Eu quero estar na igreja, sentadinho no banco, eu não quero que ninguém mexa comigo, eu dou boa noite, tchau, tchau, graça e paz, beleza, tá ótimo. Pois é, mas não é assim que funciona. Uma vez nós termos o encontro com Jesus, e se realmente foi um encontro, não foi como aquele pessoal lá que estava na igreja, viu ele pregar, mas disseram assim, mas ele não é o filho do José? Tem muita gente na igreja que não entendeu ainda quem ele é. Tem muita gente na igreja que quando o pastor está pregando, ele está pensando já na segunda-feira que é feriado. Tem muita gente na igreja que o pastor está pregando, ele está pensando na pizza que ele vai comer daqui a pouco, naquela lasanha. Você não vai, né? Tudo comida italiana. Só comida boa. Aquela pasta, o macarrão. Mamma mia. Santo cielo, hein? Agora. Agora. Já entrou. Sabe? O verso 3 diz: e pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja, ele veio para anunciar para aqueles que estão quebrados, seja emocionalmente, fisicamente, financeiramente, ou seja, qualquer que seja a prisão. E ele diz mais, ele diz assim, eu vim também para anunciar sobre aqueles que estão em luto em Sião, sobre aqueles que estão chorando, enlutados. Porque, queridos, a primeira coisa que a perda faz na vida de uma pessoa é o luto, é a dor, é o choro. Você já perdeu alguém na vida? Já teve um luto? É triste, não? Mas se ela era do Senhor, você não perdeu, você vai encontrá-la. Você só perde aquilo que você não vai ver mais. Se aquela pessoa que morreu em Cristo, você não perdeu, ela está lá com o Pai. Um dia nós vamos se encontrar. Se você quer ver ela mais rápido, é só morrer antes. Mas um dia você vai ver. Engraçado que o crente nunca ora para morrer, né? Ele sempre ora para Deus fazer um monte de coisa, mas morrer jamais, né? Eu quero ver Deus, então morre. Não, agora não. E o luto, o que é o luto? Quando a gente perde alguma coisa, em geral, uma pessoa querida, mas existem outros tipos de luto. Tem gente que passa luto no casamento. Perder uma pessoa, romper um relacionamento não deve ser fácil. Né? Eu sou casado há 33 anos. Eu nem imagino, né? Eu nem sei o que seria da minha esposa viver sem mim. Não, ao contrário, não seria.
Seria o luto. Os duros vão falar, é uma alegria, né? Então, tem gente que está com luto, com filho nas drogas, como eu disse antes das drogas, é mais fácil. Quantas mães, há mães que vão viver com o filho lá no meio da droga, eu já vi casos, né? Tem o luto da perda do emprego. O camarada trabalha anos numa empresa, ele dá a vida, o sangue. Olha, dá o sangue para Jesus, querido. Dá a vida para Ele. Esse aí nunca vai te decepcionar. Viu? Teu trabalho é a bênção de Deus. Mas se tem que morrer, morra por Ele. Só por Ele. Amém? Emprego tem outros aí. Fica tranquilo. Não fica aí se matando por causa de coisas que não têm valor muitas vezes. Tem gente ilutadas por amizades que perderam, rompidas, traições. Amigo que apunhalou, lembra que Davi disse? Aquele que comia no meu prato, foi aquele que me traiu. Já foi traído por um amigo? Quem nunca? Se você não foi, olha, parabéns. Você ajuda, você caminha junto, você chora junto, você vai lá, de repente, vem a faquinha atrás, né? Não tem para onde correr, enfim, Jesus está dizendo, eu quero oferecer isso para vocês, uma coroa em vez de cinzas. Como é bom isso. Quando a gente está de luto, quando a gente está chorando, quando a gente passou por perda, aí Ele vem com a sua unção, o seu poder, com a sua graça e diz, eu tenho uma coroa para colocar sobre a sua cabeça. Ao invés de luto. Então a primeira coisa que Ele oferece para aqueles que estão passando aí esses tipos de dificuldades que eu falei, é uma coroa. Lá em Apocalipse 2, verso 10, diz assim, traz uma promessa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Vamos fazer um negócio diferente aí? Olha para o irmão do teu lado e fala assim, ó, ser fiel até a morte, querido. Sabe, o que Jesus está dizendo aqui é, você é filho meu, você é minha filha, eu tenho uma coroa para colocar na sua cabeça. Você não é qualquer pessoa, você não vai viver enlutado para sempre. Essa dor, essa perda, esse luto vai acabar. Eu tenho uma coroa, eu tenho óleo de alegria para jogar e jorrar sobre a sua vida. Ou seja, essa é a revelação de que eu sou o Filho amado, de que esse Jesus que morreu e recebeu uma unção do Pai, Ele morreu para colocar uma coroa na minha cabeça. Ele morreu para tirar o luto que estava sobre mim. A dor que antes não saía de maneira alguma, por nada nesse mundo. Tudo que eu fizesse, ou tudo que eu fizer, nada adianta, mas através dele, eu consigo ser livre de todas as dores, seja do presente ou do passado. E olha, se eu contar as minhas dores do passado, você chora e me dá dinheiro ainda. Sabe, às vezes nós temos tantas dores e esquecemos que Ele quer oferecer uma coroa em vez de cinzas. Ou seja, nós somos sempre bem-vindos na casa do Pai. Isso me remete ao filho pródigo, que volta, que o pai corre até ele, abraça, beija, dá um anel, dá roupa, dá calçado, dá sandália. Aqui o Pai, Jesus, está dizendo, eu vou dar uma coroa. Uma coroa. Ele vai colocar uma coroa na sua cabeça, no lugar da perda, no lugar do luto. E isso para nós, irmãos, eu não sei para você, mas é uma esperança, não é? Isso para nós é encorajamento para aqueles que enfrentam dificuldades e provações nesse mundo. Tem gente aqui que enfrenta dificuldades igual a mim? Sim? Aí eu e o pastor aqui, minha irmã ali. Alguém aqui enfrenta dificuldade? Levanta a mão, irmão. Tá cheiroso? Tia presbiteriano não é para levantar a mão, não vai morrer não, viu? Sabe, é maravilhoso isso. Saber que há uma promessa para pessoas que estão sofrendo, chorando, em luto. Eu te pergunto, você sabia que isso é uma transformação que Ele quer fazer na nossa vida? Uma transformação radical. Você entende que quando temos Cristo em nossa vida, não vai haver mais espaço para luto,
em nós. A gente não vai ter mais tempo de ficar lembrando de dor, não vai ter mais tempo de lembrar do passado. Ai, eu não tive pai, eu não tive mãe, ai, eu não tive isso, ai, como eu fui carente, ai, como eu fui abandonado, ai, eu fui tal coisa. Eu não vou ter tempo para mais nada disso. As coisas velhas vão se passar, tudo será feito novo na minha vida e na sua vida. Quando ele fala em coroa, ele está na verdade reafirmando algo. Eu vou mudar a sua história. Depois ele diz, eu vou colocar óleo de alegria no lugar de pranto. E depois vestes. Ou seja, coroa, óleo e vestes. 3 promessas. Coroa, óleo e vestes. Mas é necessário que eu e você faça algo. É necessário que eu e você faça algo. É necessário que eu e você deixe de lado essa fixação daquilo que nós perdemos um dia para poder receber o novo de Deus na nossa vida. Sabe aquele texto? E deixando as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Jesus está querendo dizer para algumas pessoas aqui essa noite, enquanto você ficar fixo, enquanto você tiver fixação pela dor que você sofreu, você não vai conseguir receber coroa, não vai sentir o óleo sendo derramado sobre a sua vida, não vai ter as vestes de louvor, não vai receber a alegria do Senhor na tua vida. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A promessa é essa, óleo de alegria em vez de pranto. Tem crente que só chora. Tem irmão que só chora na igreja. Todo culto é a mesma lamentação. Se der oportunidade para ele testemunhar, num culto, numa casa, num lugar, misericórdia. Vai falar, só coisa ruim, só dor, só luto, só dificuldade, só prova. Porque ele é fixado nisso. Ele está fixo nisso. Então, o óleo de alegria prometido por Jesus vem para consolar, alegrar o seu coração. O que Jesus está falando é, se você é uma pessoa presa na tristeza, no choro, no pranto, no luto, essa noite o Espírito dele quer derramar um óleo de alegria sobre a sua vida. Chega de dor. Imagina eu chegar lá na Itália, levando as dores do meu passado, eu vou pregar as boas novas do Evangelho, e olho para o italiano e falo assim: você vai para o inferno. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E começo a reclamar. É melhor que eu nem vá, né? É melhor que eu nem saia daqui. Eu tenho que sair daqui com óleo de alegria. Eu tenho que sair daqui com o meu coração transformado, cheio de misericórdia e graça. Olhando para quem quer que seja, por mais duro que seja, e entender que Cristo o ama, morreu por ele na cruz do Calvário. Amém ou não amém? Amém. A troca é essa. Em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de choro, de dor. Mas talvez você está pensando agora aí, sentadinho: mas eu não fui ungido. Os pastores que estão aqui foram ordenados, né? Bom, então perceba uma coisa, que no reino de Deus, todos nós fomos chamados para ser ungidos, para ter essa unção. Porque a figura do rei, sacerdote e profeta, ela representa na verdade a autoridade, a mediação, a revelação de Deus para o seu povo. E é claro que ela é vista e cumprida através de Cristo Jesus. Aí lá em Apocalipse capítulo 1, verso 5, ele diz assim, olha, vou ler para vocês. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, o príncipe dos reis da terra. Repita comigo, o príncipe dos reis da terra. Então está falando que a gente é rei, né? Depois, quem é ungido é rei, não? Apocalipse
Perdão, 1 Pedro 2,9, bem mais famoso esse. Tem uns versículos que é famoso, né? O pessoal coloca no carro, né? Nos quadros, camiseta, né? Aí diz assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui esses textos estão nos constituindo um reino de sacerdotes. Ou seja, tanto 1 Pedro como Apocalipse, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Profeta é aquele que prega a palavra de Deus. O profeta é aquele que libera a palavra, e você pode fazer isso, sim ou não? Você pode pregar o evangelho. Ah, eu queria tanto que o pastor deixasse eu pregar lá na igreja. Prega na rua. Vai num ponto de ônibus de manhã que está lotado e prega. Você já pregou no teu bairro? Já pregou para os teus vizinhos? Passa lá, não dá nem bom dia para o vizinho e quer pregar na igreja. É crente agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. Ele sai com a Bíblia escondida para ninguém ver. Aí quando ele chega aqui não tem isso. Eu estou falando de gente de outra igreja, viu, pessoal? Aqui é tudo ó. Então, recebemos uma coroa, óleo e vestes. O que significa na prática? Significa que eu e você precisamos sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto significa começar então a fazer algo com aquilo que Deus colocou na minha vida, nas minhas mãos. Dons, talentos, chamado, propósitos. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu não posso mais ficar parado. Nunca mais. Nunca mais. Eu não preciso ser pastor. Eu não preciso ser um missionário, ou presbítero, ou diácono. Eu posso ser um monte de coisa no reino. Tem várias funções no reino. Mas eu tenho que fazer parte desse reino. Eu tenho que proclamar, eu tenho que anunciar, eu tenho que levar as boas novas. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que ser, como diz as Escrituras, sal da terra e luz do mundo. Então, ele está falando que haverá uma mudança total e radical. Será impossível ficar assim na igreja agora. A partir de hoje, dessa noite, você tem que começar a pensar, sair daqui. Quem é a pessoa que eu vou começar a falar de Jesus? E eu vou trazer para a igreja. Eu não vou trazer uma não, eu vou trazer um monte. Queridos, antes de ser pastor, quando eu fui para a igreja, era lá o irmãozinho só do banco. Eu tinha uns 3 meses lá, novinho na fé. Eu me juntei com os irmãos. Sabe o que a gente fazia? Dia de sábado saía depois do almoço para evangelizar o bairro da igreja que nós morávamos. E nós íamos de casa em casa com o violão, parava, não conhecia ninguém. Cantava, saía alguém e a gente cantava. Se fosse jovem, a música era mais animada. Se fosse um senhor, aquela foi na cruz, né? E falava, podemos fazer uma oração? E às vezes eles falavam assim, o Renato vai orar. Eu falava, mas o que eu vou falar? Eu não sei nem o que é orar. Vai orar. E eu orava. O Renato hoje vai falar um versículo aqui para eu. Meu Deus do céu, um versículo. Onde está escrito isso? O que é versículo? Está na Bíblia, lê a Bíblia. Eu fui aprendendo. E eu fui crescendo. Eu fui entendendo que eu podia fazer mais e mais e mais. Sabe, não dá para receber Cristo e não anunciar. Não dá para dizer eu tenho esse Jesus e não fazer nada. É como diz João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Você vai dar muito fruto. Muito fruto. Ou seja, Jesus diz que porque as pessoas que antes estavam em luto, triste, chorando e deprimida, agora eles estão cantando. Não estão cantando para a vida melhorar. Sabe quando a irmã está lá em casa lavando louça, ou irmão,
sei lá, lavando o carro. Você faz isso, lava o carro? Eu não sei o que é isso. Aí você está lá lavando o carro e cantando. Ele está cantando para Deus fazer alguma coisa, porque o negócio está difícil. Não é esse tipo de cantar. Eu estou cantando porque eu já sei que Ele é bom, eu já sei que Ele me amou, eu sei que Ele está na minha vida, independente do que estiver acontecendo, eu vou continuar cantando. Ele me ungiu para isso. Eu vou louvá-lo. Eu vou bem dizer. Não quando as coisas estão bem, eu chego na igreja felizão da conta. Hoje eu vou até ofertar. Hoje eu vou dar R$5 lá. Hoje. Não. É naquele culto que você não tem nada. Você entra e fala, eu vou louvar. Eu vou bendizer o Senhor. Hoje é que eu vou na igreja. Sabe aquele dia que... Já teve dia que você quis não vir na igreja? Tipo hoje, amanhã é feriado. Fala, se eu tiver dinheiro para ir para a praia, mas vai ter que aguentar nós aqui, né? Sabe? Ele fez algo e agora eu canto. É isso. Eu louvo porque o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. É o resultado de transformação. Para finalizar, ele diz assim, que nós seremos chamados carvalhos de justiça. Serão chamados significa que as pessoas vão receber, ou seja, aquelas pessoas que antes viviam tristes e lutadas, oprimidas, deprimidas, depressivas, agora não serão mais. E agora serão chamados, transformados, de que maneira? Um carvalho de justiça. Sabe o que é carvalho? É uma árvore. É uma árvore muito forte. É uma árvore resistente, de madeira resistente. Ela é duradoura, ela vive muito tempo. Ela também sobrevive a muitas tempestades e adversidades. Eu acredito que muitos aqui já sofreram muitas tempestades e adversidades. Eu uma vez fui assaltado dentro da igreja. Olha que legal. Tanto lugar para ser assaltado dentro da igreja. Nós estávamos no discipulado para batismo e... Já estou acabando, eu nem perguntei quanto tempo era, mas amanhã é feriado, né, irmão? Tá de boa, né? Tranquilo, né? Não vai para a praia mesmo, né? Vai ficar um pouquinho. E eu estava pregando, discipulando, na verdade, discipulando. Tá, falei, aí, irmão, entendeu? Acabou. Aí alguém disse, vamos orar. Aí fizemos um círculo, fechamos os olhos. Eu estava aqui, mais ou menos, imagine ali a porta da igreja, era uma avenida. E aí, todo mundo de olhinho fechado, de repente eu... meio incrédulo, né? Abri o olho. A hora que eu abri o olho, entrou um camarada encapuzado na porta, com um revólver na mão, 38, um negocinho desse tamanho assim, mas na hora parecia uma metralhadora, tão medo que eu fiquei. Você que fala aí que não tem medo? E aí ele pulou e gritou, é um assalto. Os irmãos que estavam ali, que tinham feito o curso de batismo, era a última aula. Foi engraçado que o pessoal fica naquele bate-papo assim, meu... Estou pronto para a glória, agora é. Acho que Jesus vai, vamos ver então. E aí o cara, é um assalto, a irmã entrou debaixo da mesa, outro embaixo do púlpito, e um corre para lá, outro para cá. É engraçado que eu sempre vou mais socialzinho na igreja, não tem nada contra quem não vem não, tá? Mas aí, aquela noite eu tinha ido bem tranquilo mesmo, bem calçadinhos, camiseta, tênis e tal. E faz muitos anos atrás eu não tinha cara de pastor, principalmente. Eu não usava nem óculos, então eu era bem jovem. E, como eu disse, foi aí 23 anos atrás. E aí o camarada olhava para o tesoureiro da igreja, que tinha cara de pastor. Ele era gordinho, bem gordinho mesmo. Todo pastor parece que tem que ser gordo, né? Ele era gordinho, careca. E perde os cabelos por causa das ovelhas, né? Não aguenta. E tava com paletó e tal. Aí acho que o cara falou, é esse aí, tá comendo bem, né? Perdendo os cabelos. Aí o pastor, ele olhava para ele e falava assim, vai pastor, na sala. Eu falava, vai, fala mesmo, eu não quero morrer não, eu sou novo, tô começando isso agora, né? Já vou morrer. Era o início do meu ministério, bem início mesmo.
E aí ele falava, vamos, passa aqui, passa ali, vamos. E o camarada queria falar, não sou pastor, mas não tinha jeito. E resumindo, ele foi pegando relógio, foi pegando carteira, foi pegando celular, etc. E aí você sabe que vai pegando e a arma na mão, de repente, pá! Morreu? Morre, nunca mais você morre agora. E aí... E aí atirou, mas atirou, eu acredito, porque está segurando, né? E quando ele atirou, eu olhei no olho dele, eu lembro do olho desse cara até hoje. Eu olhei no olho dele e falei assim, meu, você é louco? Você matou um crente e acertou o pastor, hein? O pastor olhou para mim, eu lembrei dos filmes, é legal a gente assistir filme, né? O pastor olhou e disse assim, fui atingido. Não é o pastor, é o tesoureiro, né? E o cara correu, né? E eu fui lá, peguei um pano e coloquei, pressionei, porque a gente assiste muito filme de bang bang, né? E aí vai, espera lá chegar o resgate. E vai, eu vou com ele. E eu fui orando. A minha oração era uma só. Senhor, não deixa ele morrer não. Hoje não, mata ele a semana que vem, Senhor. Mas agora não, porque imagine, irmão, se ele morresse. Morre na igreja. Aí depois, vamos no culto de quem? Lá daquele pastor que morreu, o irmão lá. Lá onde teve um assalto. Ah, não, ninguém quer ir, né, irmão? Fala a verdade. Você quer ir em lugar de bênção, né? Vitória. Vamos lá, irmão, lá é bênção, lá é vitória. Quando acaba lá, o pessoal tudo felizão. Agora você fala, vamos lá tem assalto. Bang bang, bala perdida. Ninguém quer ir nesse lugar. E aí eu fui e fomos para o hospital, o médico vai, me chamou. Eu falei, Jesus morreu. O infeliz morreu, deve estar em pecado. E aí fui e falei com o médico disse, pastor, o senhor orou? Eu falei, de vez em quando a gente ora. Pois é, Deus ouviu a sua oração. Irmão, ser gordo é uma bênção, irmão. Ser gordo é provado. O pessoal fala para emagrecer. Nada a ver, irmão. Ser gordo é uma bênção e eu provo para você. O camarada era gordinho. Você é magro perto dele, irmão. Gordo, foi gordo. Olha o que aconteceu. Ele levou um tiro, a bala pegou aqui e correu na circunferência e parou aqui. Aí o médico falou assim que aquela gordura fez a bala correr. Ele falou assim, eu morria. Mas como é o gordo, então você que está gordo, fica na paz, meu irmão. Você é a prova de bala. Prova de bala. O médico fez um cortinho assim, tirou a bala e deu 2 pontinhos. Eu falei, uau. Comecei a repensar em comer mais a partir daquele dia. E eu fiz uma pergunta para o irmão, para o presbítero, para o tesoureiro. A pergunta foi, irmão, o que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa na sua vida? Meu, tanta gente para levar o tiro logo você. Por quê? Ele disse assim, olha pastor, hoje à tarde eu estava em casa, muito mal. Ele tinha passado por uma separação, a esposa tinha traído, deixado ele. E eu pedi para Deus, me leva desse mundo. Ninguém orou para isso aqui hoje não, né? Pelo amor de Deus. Me leva desse mundo. Me mata, eu não aguento. Pois é. Há poder nas nossas palavras. Às vezes nós desejamos tanto que realmente acontece. Sabe, nós precisamos entender que se Deus ungiu, se veio o óleo, se veio a coroa, se veio as vestes, tudo mudou. Acabou a tristeza. Agora eu sou carvalho de justiça. Repita comigo, eu sou carvalho de justiça. Ou seja, você é forte, você é firme, você é resistente, resiliente. Sabe que o resiliente, ele vai, não deu, vai de novo, não consegui ter mais uma vez. Você é resiliente? Eu sou resiliente. Alguém fala, você não vai conseguir, vou. Você não vai, vai. Ah, não, vamos. Não, mas não vai, Deus vai pôr outro. Deus põe outro então, mas vai acontecer no nome de Jesus. Sabe, é isso que ele está dizendo.
E Isaías fala que essas pessoas vão edificar lugares assolados, restaurar antigos escombros. Ou seja, é uma ação de restauração, é de entrar em lugares que estão quebrados, arruinados. Escombros são restos, fragmentos, estruturas danificadas. E nós entramos ali e restauramos através do nome de Jesus. Através dessa unção, desse óleo que foi derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Não é o meu poder, não é se eu falo ou não falo bem, se eu sei muito ou sei pouco, a questão é Ele que vai fazer. Quantas senhorinhas simples, humildes, que mal sabem falar e já ganharam tantas almas para Jesus. Tem gente que só sabe ler a Bíblia e lê pelo poder de Deus, que nunca foi para a escola. E tem gente que conhece, sabe, e estudou, e não sei o quê, mas não tem coragem de abrir a boca. Não adianta nada. O que a palavra está dizendo aqui essa noite é: você que era quebrado, assim como esses eram, você agora é carvalho de justiça, plantio do Senhor. Ele vai transformar a sua vida para você transformar outras pessoas. Essa é a missão da igreja. Essa era a missão do Cristo. Essa é a nossa missão agora. Nós somos cristãos. Cristo grande, ou uma extensão dele. Eu continuo a sua obra. Se eu digo que eu sou Cristo, eu tenho que viver como Ele vive. Eu tenho que fazer o que Ele mandou fazer, ou o que Ele faria. Não adianta dizer eu sou cristão e chega na hora, eu não tenho nada, eu não ofereço nada, eu não libero nada, eu não abro a minha boca e não tem palavra de vida eterna. Não adianta dizer eu sou cristão e viver sentado numa cadeira 10, 20, 30 anos e nunca mudar. Eu sou cristão e o meu caráter não é transformado. Eu sou nervoso demais, eu sou isso demais, comigo é desse jeito e ponto final. Sabe o que eu penso? Eu penso que nós muitas vezes ficamos nessa indecisão dentro da igreja. Somos aquele grupo que olha e diz, mas não era aquele filho do carpinteiro. Poderíamos crer verdadeiramente que Ele é, e quem Ele é, e o que Ele quer fazer, e o que Ele está fazendo através de mim e de você. E se nós entendermos isso essa noite, a nossa vida, não só a nossa vida será mudada e transformada, mas a vida de muitas pessoas que estarão perto ou próximas de você. Muitas pessoas. Todos os dias de manhã, todos os dias eu tenho uma mensagem de 5 minutos, eu tenho um grupo e pessoas do grupo têm outros grupos e vai repassando. Passa de 2, 3 mil pessoas, certeza. E às vezes eu recebo um feedback de quem recebeu a mensagem dizendo assim, pastor, alguém contou minha vida para o senhor? E não, porque hoje o que o senhor falou nesses 5 minutos foi para mim. Eu ia me matar, vários casos, eu ia me suicidar hoje. Mas esse áudio chegou em mim, eu não sei como. Deus, né? E eu entendi que Jesus tem uma obra na minha vida. Queridos, às vezes você pode mandar um áudio para alguém, um versículo. Em vez de ficar brigando entre o Lula e o Bolsonaro, vamos brigar pelo reino de Deus. Em vez de ficar aí perdendo tempo com A, B ou C, use as redes sociais para glorificar o nome do Senhor. Para pregar o Evangelho, para divulgar a Igreja Presbiteriana Ebenezer, para falar das mensagens e pregações que aqui são liberadas a cada culto, os estudos, os ensinamentos, as escolas bíblicas. Use o máximo do que Deus colocar em suas mãos, para a glória dEle. E você vai ver que realmente haverá transformação. E essa transformação que Deus quer fazer transcende muito a nossa vida. Nós não entendemos muitas vezes o que ou porquê. Nós só precisamos deixar Ele fazer. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, homem ou mulher que está aqui essa noite? Ele disse, eu sou aquele que o Espírito de Deus está sobre mim. E eu vim para uma coisa, eu vim para pregar, apregoar, declarar, proclamar. E você também.
foi chamado para isso. Queria fazer uma oração, você pode se colocar de pé, por favor. Querido Deus, essa mensagem, em primeiro lugar, fala comigo, porque antes de eu pregá-la, o Senhor falou no meu coração. Eu te peço, Espírito de Deus, que alguma parte dessa ministração realmente caia em terra fértil e fale com o teu povo. Esse povo que é amado do Senhor, ao qual o Senhor morreu por cada um de nós, mas ressuscitou e hoje está à destra do Pai, olhando para nós e nos dando força, nos dando esse óleo através do teu Espírito, o Consolador, a qual o Senhor prometeu, dizendo que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós estamos desanimados, ou até mesmo feridos, e pensamos, mas esse aí não é o filho do carpinteiro. Ou seja, lá no fundo nós estamos querendo dizer, eu acho que isso não pode acontecer na minha vida. Pai, mas essa noite, através da Tua palavra, a realidade é que já aconteceu. Nós já fomos ungidos pelo Senhor. E ser ungido não é se gabar por ter um título ou por fazer algo, mas ser ungido é ser o menor, é ser humilde, quebrantado de coração e dizer, pela graça e misericórdia dele, Ele me chamou, Ele me escolheu. Eu não merecia, Pai. Nós não merecíamos. Nós merecíamos o inferno, essa é a grande verdade. Mas o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. E nós louvamos o Senhor essa noite. Se existem pessoas aqui feridas e machucadas, enlutadas, em choro, em dor, depressivas, ansiosas, com medo do amanhã, que essa noite, essa palavra, venha ser, ó Deus, um marco na vida dele e dela. Venha trazer mudança e transformação para a glória do Teu nome. Quero abençoar cada um, Jesus, e que o Senhor nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Amém? Queridos, só para finalizar, você que quer participar do projeto Joia, projeto Alegria, se você quiser mais informação, nos procure. Se você sentir o desejo do teu coração de investir nesse projeto, de caminhar conosco, você é muito bem-vindo. É só me procurar ali quando acabar o culto, encerrar essa reunião. Você vai ter mais informações e, de repente, nós vamos ter algum parceiro aí para colaborar no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor continue derramando o Espírito dele sobre a tua vida. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Renato. Obrigado, a esposa, a todos aí. Estamos caminhando para o final do nosso culto, que possamos responder ao desafio, que nos foi proposto, cada vez mais, assim como também no texto de Isaías, ao ver, contemplar o Senhor no seu trono, ele olha para si, vê que não tem condição nenhuma, ai de mim, homem de lábios impuros. Aí vem o anjo e toca, e ele ouve então o chamado de Deus, a quem enviarei? E aí Isaías, ali repleto de olhar aquilo tudo, ele falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa mensagem não é para aquele que deveria estar aqui. Essa mensagem não é para aquele irmãozinho deveria estar aqui para ouvir, não. Essa mensagem é para mim, para você. Jesus, com 12 homens e algumas mulheres, fez o que fez. Nós podemos sim, porque temos o Espírito Santo conosco. Porque nós ouvimos a mensagem, sabemos da verdade e somos ungidos, somos levados a caminharmos segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Vamos finalizar este culto. Recebam a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ungido de Deus, o amor de Deus, Pai maravilhoso,
e as ternas consolações, companhia do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com toda a igreja do Senhor Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com o último cântico. Depois, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.